Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e alegria no nosso quadro Gota de Sabedoria de hoje. Estamos no Evangelho de João, capítulo 21, versículos de 15 a 19. É o diálogo de Jesus com Pedro. Jesus que nos dá um grande exemplo de paciência, de amor, por aqueles que vacilam na fé. Pedro havia negado Jesus 3 vezes, mas Jesus continua apostando em Pedro, mesmo sabendo que ele era um homem fraco, limitado, que se acovardou, que negou. Mas Jesus vai ao encontro de Pedro e dá esta nova oportunidade. É como se fosse um segundo chamado, arde ali porque Pedro tinha sido infiel ao primeiro chamado. Jesus faz esse segundo chamado, ou renova o chamado a Pedro. É um grande exemplo de tolerância, de paciência com aqueles líderes que fraquejam, aquelas pessoas que vacilam. E nós precisamos ter este coração de Jesus também, um coração compassivo. Compassivo significa andar no mesmo passo, significa também sofrer com. Então que nós possamos seguir este exemplo de Jesus. E Jesus pergunta 3 vezes, Pedro, tu me amas? E esta expressão, ela na verdade significa, Pedro, tu me amas como eu te amo? A pergunta, dizem os exegetas no texto original, significa isso. Pedro, tu me amas como eu te amo? Então apacenta as minhas ovelhas. Jesus pergunta por 3 vezes e no final ele diz, segue-me. Temos 3 verbos aí, 3 atitudes, amar, apacentar e seguir. É preciso amar como Cristo para que possamos cuidar das ovelhas, apacentar as ovelhas. E é preciso seguir o modelo de Cristo que foi o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. É como se Jesus estivesse dizendo para Pedro assim, Pedro, se você me ama como eu te amo, então você vai precisar apacentar as minhas ovelhas e você não vai mais poder negar, você não vai mais poder ser infiel, você não vai poder abandonar a sua missão. Você precisa cuidar das ovelhas. Você precisa apacentar essas ovelhas, você não pode mais desistir, Pedro. Se você me ama como eu te amo, então segue o meu exemplo daquele pastor que dá vida pelas ovelhas, não abandona a missão. E isso serve para nós hoje também, porque quantas vezes somos infiéis, quantas vezes negamos a Cristo. Precisamos amar como Cristo, amar como Ele nos ama, amar também as pessoas como Ele ama as pessoas. É um grande desafio para nós. Mas Jesus, Ele insiste, Jesus aposta em nós, Ele acredita que nós somos capazes de amar assim, como Ele ama. E aí nós somos capazes também de seguir até o fim, de não abandonar a missão. Quantas famílias, às vezes, não entendem esse amor verdadeiro e abandonam facilmente. Quantas missões abandonadas, quantas pessoas que até assumem uma responsabilidade, uma missão, uma função, assumem uma coordenação, assumem uma pastoral e desistem. Mas Jesus, Ele continua apostando em você, continua apostando em nós. Mas Ele pede, olha, Ele insiste nesta pergunta, como insistiu com Pedro, Ele insiste também conosco, para que nós possamos compreender que eu preciso amar como Cristo, para eu conseguir apacentar as ovelhas, para eu seguir a Cristo de verdade e não desistir mais da missão. Eu não posso desistir da missão assim tão facilmente. Jesus, Ele faz este apelo para nós hoje também. Então, amar, apacentar, que é cuidar das ovelhas, sem desistir, sem negar, sem abandonar a missão, seguir a Cristo. Entendendo aqui que seguir a Cristo não é seguir carreira, é seguir a Cristo. Seguir a Cristo não é seguir carreira, seguir a Cristo de verdade. Nos colocando a serviço, nos colocando como Cristo se colocou, doando a sua vida de verdade, com muito amor. Que nós possamos compreender esta nossa missão, compreendendo a missão de Jesus,
sabendo que Ele é tão paciente conosco, que Ele nos dá a segunda chance, sabendo que Ele não desiste de nós, continua apostando em nós, Ele continua apostando em você, meu irmão. Se em algum momento você negou, você fraquejou, vacilou na fé, saiba que Jesus continua acreditando, como acreditou em Pedro. Mas é preciso amar como Cristo, é preciso viver essa atitude de amor. Escolha o amor, escolha amar como Cristo, que você vai ver que você permanece fiel até o fim. Você jamais vai negar a sua missão, não vai negar Cristo, não vai abandonar a missão confiada. Um grande abraço fraterno. Que Deus nos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.